Eu estou aguardando um cliente chegar e vou aproveitar esse tempo aqui para poder trazer um conceito extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos aí diversas dificuldades acontecendo. A gente precisa realmente ter uma mentalidade muito focada, muito produtiva para poder superar os desafios que estão surgindo nesse ano de 2020. E nada melhor do que falar do conceito do antifrágil. E eu não sei se você já ouviu falar desse conceito, e ele surgiu, inclusive ele é tema de um livro, e eu não me lembro agora, não vou me recordar o nome do autor do livro, mas esse conceito ele diz respeito, diferente da resiliência, e aqui a gente precisa trazer os dois conceitos para poder fazer a diferenciação. Na resiliência, o que acontece? Você vive uma situação de dificuldade, você suporta aquela situação de dificuldade e assim como uma mola, que quando você aperta a mola, né, ela vai ser comprimida e depois ela vai, quando você tira a mão da mola, ela volta ao seu estado normal. É mais ou menos isso que acontece com a resiliência. E outro exemplo que a gente pode trazer também é do bambu. O bambu na tempestade, quando ele sofre, né, o vento, a ação do vento, a ação da tempestade em si, ele vai se inclinar, né, ele vai se curvar, vai dar a impressão que ele vai partir e depois ele vai voltar ao seu estado normal. Ele vai sofrer essa ação e ele volta ao normal. Basicamente, esse é o conceito da resiliência. E a gente pode ter uma resiliência emocional. Você pode sofrer aí algum dano, alguma dificuldade financeira, seja o que for, e aí você consegue de fato voltar ao seu estado. Já na mentalidade antifrágil, o que acontece? A gente vai sofrer as mesmas ações, você vai praticamente viver no caos, seja qual tipo de caos for, pode ser um caos financeiro, pode ser um caos emocional, pode ser uma dificuldade, uma pandemia, como muitas pessoas estão passando por isso, nós estamos passando por isso, muitas pessoas estão falindo e muitas pessoas estão se beneficiando desse caos. Como que essas pessoas se beneficiam? E aqui entra o conceito do antifrágil. Você, no caos, você tira proveito do caos e se fortalece. Basicamente é isso, você sofre a ação ali e aí você vai usufruir daquele caos, naquela confusão toda. Então, exemplo concreto para isso são de empresas que estão se beneficiando dessa pandemia. Enquanto que muitas empresas estão quebrando, estão falindo, outras estão conseguindo realmente gerar receita e até ter lucro nessa pandemia. Vai depender do setor, obviamente. A gente vê aí o setor de aviação que está sendo afetado, o setor de transporte interestadual também está sendo afetado. E eu sei disso porque, como empreendedor, eu tenho clientes que são de outras cidades e eu dependo do transporte interestadual, muitas vezes, não só interestadual, pode ser até o estadual mesmo, dentro do estado, e muitas empresas, infelizmente, não estão prestando o serviço que eles prestam, que essas empresas prestam numa circunstância normal. Então, essas empresas estão sendo afetadas, muitos funcionários foram mandados embora e isso é muito triste, né? Muitas famílias aí dependendo, pais de famílias que dependem de uma renda para poder sustentar suas famílias. Existe, né, essa realidade. Por outro lado, existe essa outra realidade que entra aí o conceito da mentalidade antifrágil, do estado antifrágil. Né? Pessoas, empresas que conseguem se beneficiar do caos. E aqui a gente pode até trazer um pouquinho aí do estoicismo. Se você não conhece o estoicismo, eu já gravei diversos vídeos aqui no canal. Basta você entrar aí na barra de pesquisa e fazer uma pesquisa sobre estoicismo para que você possa compreender. Mas basicamente o estoico, ou os estoicos, né, os platônicos estoicos, eles olhavam para a realidade e eles amavam a realidade que eles viam, independente se estava tendo algo que beneficiasse eles ou não, se havia algo positivo, se é assim que a gente pode dizer, ou negativo. Os estoicos, eles olham para as coisas e eles amam as coisas do jeito que elas são. Então a mentalidade estoica nesse sentido pode nos ajudar
a poder ter essa superação em momentos de dificuldade. Então essa mentalidade estoica aliada à mentalidade antifrágil vai fazer com que a gente consiga então realmente se recuperar mais rapidamente, não só de crises financeiras, não só de crises na área da saúde, como nós estamos tendo aí, mas também em qualquer circunstância da nossa vida. Então, em vez da gente se vitimar, em vez da gente reclamar, a gente vai olhar para a situação atual, para a realidade, e vai buscar por recursos. A gente vai buscar um aprendizado sobre isso, né? Então, a gente pode realmente sair muito mais forte disso. E quanto mais caos a gente acaba tendo contato na mentalidade antifrágil, mais a gente vai se beneficiar. Então, quando a gente volta isso para o indivíduo, né, pessoas que não têm essa maturidade, né, essa mentalidade do antifrágil, a pessoa ela pode sim começar a ter um ponto de vista diferente, e isso pode acontecer todos os dias, porque cada dia é um dia diferente, você nunca sabe exatamente como que as coisas vão acontecer, principalmente se você está envolvido no mundo do empreendedorismo, no mundo das empresas, no mundo profissional, né? Se você é um profissional que trabalha numa empresa e você também sente essa incerteza, a melhor forma de você lidar com isso é desenvolver esse conceito da mentalidade antifrágil. E como que você já pode começar a aplicar isso hoje? Basta você, primeiramente, aceitar o que está acontecendo. Você precisa ter uma aceitação da realidade. E a partir dessa aceitação, você vai articular, né, várias coisas que você pode fazer. Eu sei que, sim, você pode fazer várias coisas. Você tem que começar a partir daquilo que você tem em mãos. A produtividade sempre começa com aquilo que a gente tem em mãos. Então, se você não tem um Mac, por exemplo, e você quer começar um negócio online, é claro que você vai ter que começar com o computador que você tem, ou com o notebook que você tem, com o dispositivo que você tem em mãos. A gente sempre começa assim. Eu comecei esse canal, para você ter uma ideia, foi no final de 2012. Eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Eu tinha uma câmera emprestada, uma câmera digital emprestada de um amigo, e através dessa câmera eu comecei gravando o meu primeiro vídeo. Então, é disso que se trata, que a gente precisa fazer, a gente precisa usar os recursos que a gente tem em mãos. E a partir disso, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo novas habilidades, até que a gente consiga deixar as coisas do jeito que a gente deseja. Então, esse conceito da mentalidade antifrágil é extremamente importante. Ela vai fazer com que você deixe de ser vítima das circunstâncias, por pior que sejam elas. Por pior na merda que você esteja, você precisa ter essa mentalidade, que é diferente da mentalidade resiliente. Quanto mais você apanha, quanto mais você é atacado, mais você se fortalece. É como a Hidra, né, na mitologia grega, que era um monstro mitológico que cada vez que as pessoas, né, os guerreiros, atacavam a Hidra, cortando a cabeça dela, nascia duas cabeças no lugar de uma. Então, a Hidra, ela se beneficiava do caos. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve ter essa mentalidade, né? Seguir esse roteiro, essa jornada da Hidra da nossa vida. Se você apanha hoje, amanhã você capta essa energia, você capta essa agressão e usa a seu favor. Como que você vai fazer isso? Você precisa tomar a decisão. Agora, se você ficar se vitimando, se você ficar lamentando pelos tudo aquilo que aconteceu com você, né, você nunca vai conseguir incorporar essa mentalidade antifrágil. Então a gente precisa realmente incorporar isso na nossa vida, né? A gente precisa usar isso, usar essa energia do caos, não só a energia no sentido abstrato, mas também a energia no sentido concreto, né? E é isso que a gente deve fazer. E eu trouxe aqui um conceito rápido dessa mentalidade. Espero que você consiga absorver esse conceito e já aplicar na sua vida. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!